Saudações, galerinha do bem, sejam todos bem-vindos a esse encontro icônico de retorno das nossas gravações oficiais aqui no canal do YouTube. Que rufem os tambores. Vamos começar com o pontapé inicial, trazendo à tona este que é o grande assunto do momento. Quebra o gelo, peça um rosé. O rosé que nunca é, né, a melhor pedida nos restaurantes. Mas atenção, restauranteiros, vocês têm o poder na mão de nos fazer felizes. Exatamente, não é mesmo? Nós precisamos encontrar mais vinhos rosés colocados nas cartas de vinhos e você que é dono do restaurante tem essa possibilidade. Talvez você não coloque porque você não acredita, porque você não conhece, então participe dessa aula, compartilhe ela com a sua equipe porque vocês vão aprender bastante nesta noite. E claro que o primeiro grande momento, vamos dizer assim, é as boas-vindas a cada um de vocês, né? Que vocês se sintam aí felizes e fortes conosco, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, viver melhor. Então, eu desejo do fundo do meu coração um rosé para você neste momento, né? E em todos os outros também. E agora vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer por aqui hoje, né? Então a gente vai falar como eles nascem, a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos de vinho rosé, um leve guia de degustação e um pouco sobre harmonização. Mas você que está chegando agora, se não me conhece, para me conhecer, eu sou Lisandro Neis, enólogo e sommelier, curador deste canal, novinho e instável, mas agora cada vez mais forte e elegante, sobre o universo do vinho rosé. E claro, a gente vai falar aqui sobre muitos outros vinhos, espumantes, destilados, licores e tudo mais, ao longo desse ano, numa campanha incrível de no mínimo um vídeo por semana. Mas a gente já está entrando na onda de um vídeo por dia, né? Na segunda, na terça, na quarta e por aí a gente vai. Então, seguindo esta regra aqui, ó, de o que a gente vai fazer hoje, vamos ver como eles nascem, quais são os estilos do guia de degustação e, claro, um pouquinho de harmonização. Let's go, galerinha do bem! Porque antes de tudo vamos fazer essa analogia de comunicação entre 1970 e 2024, onde tudo chega na palma da sua mão, tudo chega no seu smartphone, né? E as crianças já estão, a partir dos 8, 10 anos, já com seus próprios smartphones, controlados pelos pais, é claro, mas notem como a velocidade da informação chega na sua mão, né? E é por isso que eu estou levando esse curso online gratuito para vocês, porque precisamos entender mais sobre esses produtos tão fantásticos, né? Então imagine você no seio aí do seu lar apreciando um determinado vinho e aprendendo sobre ele. É sobre isso que a gente vai falar e fazer aqui. Então, lembre-se que o universo do vinho é muito amplo e muito completo. Tá? Na Europa, ali em amarelinho, a gente tem o berço do vinho rosé para o mundo, sobretudo no sul da França, na região de Provence, onde se fazem os Provences rosés mais clássicos e tradicionais. Todo dono de vinícola que resolve produzir um rosé, pega e vai para a França porque ele quer saber como é que faz vinho rosé por lá. Ele quer entender a técnica, ele quer saber como é que faz, ele quer saber quais são as novidades. Todo mundo vai para a França, todo mundo vai para Provence, porque lá existe Domaine Haute, que é o grande rosé do sul da França. Outro dia a gente fala sobre ele, tá? Mas preste atenção, você pode ter rosé feito nos Estados Unidos, pode ter feito na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil, uma variedade incrível e saborosa de vinhos rosés, na África do Sul, na Ásia,
todinha, né? Na Austrália, Nova Zelândia e China, neste momento, também produzindo muito vinho rosé, tá? Então fica atento aí, e você que tem um restaurante, faz favor, abre a sua carta. Agora que estamos vivendo esse momento, né, de abertura do mercado, as pessoas conhecendo muito mais, muitos vinhos rosés muito melhores chegando aqui no Brasil, você também tem a oportunidade de priorizar isso. Mas claro, sempre aquilo que eu sempre falo e vou repetir aqui agora. Se você não conhece sobre vinhos, não adianta querer comprar. Você sempre vai dar com os burros na água, porque você vai por uma experimentação e você vai gastar muito dinheiro para poder fazer isso. Então é importante você entender que cada estilo de vinho é produzido por uma uva e uma técnica de elaboração. E o terroir, que é o clima, o solo, de onde ele vem, influencia muito nesse estilo, tá? Então fica ligado nisso, porque você vai aprender bastante sobre isso por aqui, tá? Lembre-se que os vinhos rosés, os grandes vinhos rosés no mundo, nascem obrigatoriamente de uvas tintas. A cor está na casca e é dela que sai essa cor maravilhosa para chegar no suco. Então a gente precisa fazer uma maceração da casca com o suco para transferir um pouco de cor para este suco, criando assim a intensidade de rosé que nos interessa. Existem sim uvas rosadas, muito conhecidas, algumas delas com nome estranho, mas elas não produzem rosés no nível de qualidade que as uvas tintas conseguem produzir. Então, fique atento a este diferencial para não ser enganado. Aqui vai um pequeno guia, né? Porque na Europa tem os nomes estranhos. Então, na Espanha a gente tem o Tempranillo, Portugal, em várias regiões utilizam as suas uvas clássicas e tradicionais. Atente para o Alentejo, né, que vem crescendo substancialmente na variedade de vinhos entregue aqui no Brasil e, sobretudo, também no estilo de rosés, né? A Itália está mais focada com rosés no centro, na Toscana, né, que seria aí a canela, né, da bota, e no sul, lá na Sicília, basicamente com a Nero d'Avola sendo produzida no estilo rosé. São rosés mais encorpados, mais opulentos, as regiões são um pouco mais frias, embora estejam, né, no sul desses países, mas tem uma média geral assim de mais personalidade. E claro, nosso amiguinho francês, que logo logo entrará nas telas de todo mundo, né, com as Olimpíadas, vai entregar para eles muito vinho rosé da região de Provence, que eu coloquei ali só a primeira letra dos nomes das uvas, que é a Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan e Samsó, conhecida, né, habitualmente como Cinsault. Então, essas são as grandes variedades da região de Provence e que, inclusive, desenhei em algum momento uma aula exclusiva sobre rosés de Provence, deve estar por aqui no canal em algum lugar, depois você procura e acha, tá? Ah, sim, tá, a equipe tá me dizendo aqui, ó, tá no canal, tá no grupo do e-book de vinho rosé, então é só você pesquisar ali dentro do canal, tá? Então, são vinhos rosés fantásticos, saborosíssimos, com persistência e intensidade que merecem um pouco mais da nossa atenção. E claro, no chamado Novo Mundo, que são os países mais modernos, cada um deles produz a sua grande uva. Aqui no Brasil nós temos o Merlot, na Argentina se produz muito Shiraz ou Malbec de vinho rosé, na África do Sul o clássico Pinotage, no Uruguai que é o berço, né, da uva Taná na América Latina, também tem produzido os vinhos rosés dessa variedade. Imagina um Taná rosé. Vai dar vontade de provar ou não dá? Claro que dá vontade de provar, né? A gente gosta da intensidade, da persistência do Taná, mas se o cara fez um vinho rosé legal, por que não servir com espetinho de legumes, né? Se alguém tem aí um amigo vegano, pode servir um rosé de Taná para ele sem problema nenhum, desde que o rosé de Taná seja elaborado com elementos, né, minerais e não animais. E a gente tem ainda aí Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia. Eu vou destacar esse americano, onde os americanos produzem maravilhosamente bem, os White Zinfandel, tá? Os White Zinfandel são os vinhos
que possuem uma capacidade incrível assim de floral, de sabor, de aroma, de jovialidade, que são muito legais e permitem aí ter vinhos rosés fantásticos, certo? Bom, essa tela é muito importante pelo seguinte, porque esta tela ela mostra a variedade de vinhos rosés que podem ser feitos a partir da maceração das uvas, como eu falei agora há pouquinho. Então aí na esquerda da sua tela, ó, está a taça mais clarinha, né? Ou seja, é aquele rosé elaborado com uma uva que ficou pouco tempo em contato com as cascas, ou seja, a maceração não aconteceu de forma tão vigorosa. No lado oposto da sua tela, no gráfico, está uma taça muito mais escura, né, em que o suco passou muito tempo com a casca. O resultado disso é que você vai ter, de um lado, um vinho mais fresco, mais leve, mais jovial, e do outro lado, um vinho com mais intensidade, com bastante personalidade. Imagine como se você fosse provar um rosé de Provence, né, mais clarinho, com aquela corzinha de casca de cebola, um salmão assim, coradinho, delicioso, e ao mesmo tempo, do outro lado, você fosse provar um Shiraz argentino, né, que passa bastante tempo fazendo uma maceração da casca no suco e traz um sabor com maior intensidade. Então, preste atenção nessas duas possibilidades que você vai poder beber grandes vinhos a partir daí. Tá? É claro que falar de rosé, a gente precisa falar do leque aromático desses vinhos tão especiais, né? E, naturalmente, quando a gente pensa em aroma, a gente também pensa em duas situações. Ah, Lisandro, eu não consigo sentir os aromas. Não, não é que você não consiga. Você não treinou o seu olfato e nem criou uma memória olfativa para que você tenha um resultado gustativo efetivo e imponente. Então, eu lembro sempre que você precisa desenvolver o seu aparelho gusto olfativo e criar uma memória olfativa para isso. E eu vou te ajudar um pouquinho nesse momento, mostrando para você um plano que você já pode começar agora aí na sua casa. Você, se estiver degustando um vinho, pode escolher entre esses elementos aqui. Este vinho ele pode ter um estilo mais jovial ou maduro. Ele é mais fresco ou ele tem notas de evolução, ou seja, um vinho um pouco mais velho. Ele é refrescante ou tem o sabor mais intenso e persistente. Ou ele é levinho e tem o corpo médio. Então, com esse pequeno mapa, você já consegue distinguir aí um pouco do seu vinho, e o mínimo de conhecimento que você tiver, você também tem de intuição. Então, use a sua intuição na degustação. E, claro, se você sentir algum cheiro estranho, é natural, também você não conheça, você não saber definir se isso é um aroma ou um sabor estranho também. Então, vale ressaltar que quem curte vinhos também tem que aprender coisas ruins. E saber dos defeitos é um deles. Mas isso é outra história, a gente fala outro dia. Hoje nós vamos ficar, então, com esse mini guia sobre os aromas do vinho rosé para levar você a um entendimento melhor. Então, na coluna do meio a gente tem as uvas, né? Tempranillo, Merlot, Syrah, Narodávola, Malbec, Grenache, Sangiovese, Pinot Noir. E você tem dos dois lados a coluna dos frutados e a coluna dos florais. Qual que é a vantagem desse modelo aí? A vantagem intrínseca, única, é que você tem o caráter, o RG, o DNA aromático de cada uma dessas variedades em duas tonalidades, no grupo dos frutados e no grupo dos florais. Agora você tire o máximo de proveito sobre isso, tá? Lembre-se aí que eu falei do Merlot no Brasil, né? Então a gente precisa provar rosés brasileiros da uva Merlot, que vão lembrar as notas de framboesa por um lado e por outro lado toques de anis, ok? Seguindo aqui, coloque o seu cérebro para funcionar. A degustação é isso. Você sente aqui, mas é aqui que a gente vai passar o entendimento máximo
de tudo que a gente perceber. Mas você precisa de uma orientação. E a análise sensorial, ela é a responsável por essa orientação. Então, passa pelo tato, quando você tem que controlar a temperatura do produto, passa pelo aspecto visual, quando você define que intensidade de cor ou que uva você quer. Por isso que às vezes a gente diz, eu gosto desse, eu gosto daquele. É já a degustação acontecendo no seu cérebro e determinando o caminho desse resultado. Você tem toda a experiência olfativa e gustativa desse produto, que muitas vezes você não conhece as palavras corretas e aí fica falando coisas que os outros não vão entender ou até vão virar memes, né? E também na parte da degustação, a gente tem a degustação, né, auditiva, que é todo o processo que vai permitir que a gente identifique características ali desse produto. Então fique atento para aproveitar o máximo da sua análise olfativa em tempo real em cada garrafa, para depois então definir se você gostou, se não gostou, se está mais ou menos. Mas hoje, lembre-se o seguinte, se você só tem 3 respostas, essas 3 aí, não fique triste não, você já sabe muita coisa sobre o mundo do vinho, porque você já sabe escolher, você já sabe o que é bom para você já sabe o que é ruim para você e principalmente você também já sabe o que é mais ou menos. Agora o que a gente precisa é encorpar essa resposta para você aprender um pouco mais, né? E é claro que falar de vinho rosé, a gente também precisa abrir os olhos e falar sobre a harmonização. E talvez o sashimi de salmão seja o principal elemento gastronômico que harmoniza muito bem com vinhos rosés. O salmão vem de águas frias, né? Tem uma gordura ali bastante presente, né? É comido fresco ao natural, né? Sem shoyu e sem raiz forte. E o rosé tem a capacidade de se encaixar. Ele tem acidez, ele tem persistência, ele tem volume alcoólico na medida certa para encarar esse prato tão especial. Agora, se você gosta de fazer outros peixes, pinte e borde, porque outros peixes grelhados, né, ou no vapor, com legumes, temperos de ervas frescas, como as tradicionais ervas de Provence, alecrim, tomilho, ficam ótimos com esses peixes e eles se dão muito bem. Mas lembre-se também que há uma necessidade de gordura líquida, ou seja, aquele azeite de oliva que você coloca sobre o peixe pode fazer um diferencial gigantesco na combinação com o vinho rosé que você escolheu. Carnes brancas, atenção, grelhadas e do mesmo estilo que os peixes, podem ser excelente companhia para vinhos rosados, né? Legumes assados e temperados com ervas, bastante azeite de oliva, farofinha de amêndoas, tudo isso vai combinar maravilhosamente. Se ainda assim você quiser algo um pouco melhor e mais bem preparado, encare fazer uma paella de frutos do mar. Ela vai se encaixar maravilhosamente nos rosés do sul da França e basicamente nos brasileiros também. Melhor ainda se forem os da campanha gaúcha, que tem um pouquinho mais de personalidade. Agora, se você é daqueles que faz um risoto de queijo branco, parmigiano, ao normal, né? E adora grelhar um polvo, preste bem atenção, os rosés são a melhor companhia para esse prato, tá? Aí você pode pintar e borbar desde os argentinos com Shiraz, um Carmener chileno, um White Zinfandel que seja seco, não suave, e também alguns brasileiros. Você vai se surpreender com o sabor. Tá? E basicamente, sempre que tiver a oportunidade de levar um rosé a um piquenique ou à casa de alguém, leve um rosé, é surpreendente, são saborosos e o nível de qualidade é muito elevado. Aliás, atenção para essa expressão, um nível de qualidade elevado, tá? Um rosé atualmente no mercado são rosés de altíssimo nível de qualidade. Os produtores têm se esmerado muito a utilizar e aplicar as melhores técnicas para a elaboração de rosés. E com isso, naturalmente, você e eu é que ganhamos, porque é muito raro de encontrar um rosé estranho, diferente no mercado. Eles têm um patamar de qualidade realmente muito bom.
e são um grande companheiro para as comidinhas de piquenique. Então, fique atento também a essa possibilidade. As últimas dicas desse momento são: para vinhos rosés brancos, tintos ou espumantes, evite o excesso de sal na sua alimentação. Exatamente, o sal tem uma capacidade incrível de cortar os sabores, de fechar aromas, e você não sente nada, o vinho não vai passar de um copo d'água sem gosto ou com gosto alcoólico. Então preste bem atenção, prefira comidas com menos sal. Gordura líquida, como eu comentei antes, né? O azeite de oliva que rega os grelhados e assados são sempre muito bem-vindos, tá? Isso faz com que eles ganhem personalidade no sabor, que eles permitem, assim, uma qualidade bastante vigorosa no sabor geral do prato e do vinho, tá? Então, gordura sólida, só para deixar bem claro, ela é destinada para taninos. Então, são vinhos tintos com mais corpo e mais personalidade. Prefira para rosés e brancos gordura líquida, o azeite de oliva regado sobre o seu alimento. Gelo no copo? Nunca mais, né? Você vai investir 80, 100 reais numa garrafa de vinho rosé, para lá pelas tantas colocar um gelo de água que você nem conhece, que veio num saco sujo, que passou por vários lugares dentro do seu copo de gelo, dentro do seu copo de vinho? Não, né, gente? Não se coloca gelo no vinho. Embora seja uma modinha à beira da piscina, tudo certo na beira da piscina, né? Mas sim com um vinho mais medíocre. Então, vinho mediano, mais simples. Não me compra um vinho da Provence para fazer isso, tá? Então, preste bem atenção, né? E mais uma dica muito importante, que essa vai te surpreender, né? Vinhos rosés são excelentes para limpar o paladar. Então, que tal uma tacinha depois da sobremesa? Por essa você não esperava, né? Mas essa sim é uma dica muito importante nesse universo. Certo? Fico por aqui deixando a dica de que o Vinhos na Real é uma imersão no universo do vinho, um pouco parecido com o que a gente fez agora com o vinho rosé, mas sim é muito completo, divertido, prático. Tem degustação online e presencial e você com certeza vai conhecer muita gente, beber vinho bom e se divertir à beça nesse mercado. Fica o convite, fica o abraço e o desejo de que estejam e permaneçam muito bem. Até o próximo encontro, amanhã, na segunda aula do Vinho Rosé. Nos vemos. Até lá.